Boa tarde, galera. Eu me chamo Eduardo. Eu estou aqui para passar um pouco do conhecimento que tenho referente a funções inorgânicas. Inorgânicas, uma parte da química do primeiro ano, certo? Hoje eu vou falar sobre ácidos. Ácidos, segundo uma definição de Arrhenius, como vocês podem ver, é toda substância que, em solução aquosa, sofre ionização, liberando como único cátion o H+. Ou seja, o que é uma ionização? Ionização nada mais é do que a quebra da ligação covalente daquele elemento, entendeu? Pela água, gerando assim íons. Quais os íons que vai gerar? Pode gerar íons. Quais são os íons? Os íons podem ser cátions ou ânions, nesse caso, liberando cátions. A nomenclatura ali, não é isso? Dos ácidos. Eles podem ser divididos em dois grupos: os hidrácidos, que são aqueles ácidos sem oxigênio na sua formação, ou seja, HF, que no caso é o ácido fluorídrico, o HCl é o ácido clorídrico, HBr é o ácido bromídrico, HI é o ácido iodídrico, H2S é o ácido sulfídrico e o HCN é o ácido cianídrico, certo? Pode ver que todos esses ácidos não têm oxigênio, beleza? E lembrando, a terminação dos hidrácidos é sempre hídrico, certo? Sempre hídrico. Aqui, ó, hídrico, 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 certo? Hídrico. Agora, e o outro grupo é os oxiácidos, que tem oxigênio na sua formação. Como é que eu posso dizer? Uma forma que eu consegui aprender dos ácidos mais recorrentes, né? Isso, os mais importantes, foi essa forma aqui, ó. Não comi bolo, claro, só pão sírio. Aí na parte esquerda vocês colocam os hidrogênios, depois você na parte direita coloca os oxigênios. Aqui na parte dos hidrogênios você vai começar a contar do 1, 2, 3. E depois já começa 1, 2, 3, 4, certo? E aqui você vai colocar 3, 3, 3, 3, 4 vezes e 4, 4, 4, 3 vezes. E assim você forma os ácidos mais importantes, certo? Lembrando que aqui esses ácidos têm a terminação ico. Tem algumas exceções, que são essas: o ácido, o HClO3, é o ácido clórico. Esse ácido clórico ele pode ganhar um oxigênio. Se ele ganhar um oxigênio, ele vai mudar de nomenclatura. Ele vai para ácido perclórico, ele ganha esse per, certo? Se ele perde um oxigênio, ele vai para o ácido cloroso, ele ganha oso na terminação. E se ele perde mais outro oxigênio, ele vai para o ácido hipocloroso, ele ganha mais esse prefixo aqui, hipo, além do oso, certo? O ácido nítrico, o HNO3, ele pode perder um oxigênio e ir para o ácido nitroso. Tem também o H3PO4, que é o ácido fosfórico, certo? Ele pode perder um oxigênio, que vai para ácido fosforoso. Ele pode perder outro oxigênio, H3PO2, que vai para o ácido hipofosforoso, certo? E tem outra seção, que é o ácido sulfúrico, que ele pode perder um aqui, tá certo? H2SO4, ele perde um oxigênio, ele vai para o H2SO3 e passa a se chamar ácido sulfuroso, certo? São essas as exceções, tá bom? Vou passando para a próxima página aqui, folha. Agora a gente tem alguns ácidos de mesmo elemento têm os prefixos de seus nomes atribuídos em função do grau de hidratação. O grau de hidratação nada mais é do que orto, que é maior que piro, que é maior que meta, certo? Esse aqui, orto é maior que piro, maior que meta. Orto, esse prefixo é dispensável, tá bom? Orto é padrão. Exemplo, veja. Você pega, exemplo, H3PO4. Isso é o que? Um ácido só deixa eu confirmar. H3PO4 é o ácido fosfórico, não é isso?
é o padrão. Orto. Como é dispensável, não é necessário colocar o orto. H3PO4 é o ácido fosfórico. Não é isso? Se você pode pegar duas moléculas de orto, ou seja, você vai pegar 2, multiplicar pela fórmula, certo? Menos o H2O. Isso vai resultar em H4P2O7. Tá bom? E nisso vai se acrescentar o piro. Tá vendo? Se acrescenta o piro, ácido pirofosfórico. E se você só pegar uma molécula do orto, no caso vai multiplicar 1 vezes essa fórmula aqui, que vai dar a mesma coisa, só vai subtrair H2O, que vai para meta. No caso, em vez de ser piro, aqui vai para metafosfórico. Tá entendendo? Vou fazer o passo a passo só para vocês entenderem. Você pega 2 vezes H3, não é isso? PO4, menos H2O. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. Menos 2 hidrogênios O, vai ficar H3P2O7. Não é isso? Agora a gente vem aqui para a parte de número de hidrogênio ionizáveis. O que são hidrogênios ionizáveis? Hidrogênios ionizáveis são hidrogênios que são ligados diretamente ao oxigênio, certo? Porém, nos hidrácidos, todos os hidrogênios são ionizáveis, entendeu? Olha os exemplos ali. HCl só tem um hidrogênio, isso é monoácido. Monoácido. Se tem 2, é diácido. Se tem 3, é triácido, entendeu? E assim sucessivamente. Nos oxiácidos, você tem que prestar um pouco mais de atenção, pois os hidrogênios ionizáveis, como eu já tinha falado, são aqueles que estão ligados diretamente ao oxigênio. Nesse aqui, eles têm que ser ligados diretamente ao oxigênio. Aqui, exemplo. Tu tem um hidrogênio ligado ao oxigênio, então é monoácido. No segundo, aqui tu tem 2 hidrogênios diácidos. E aqui uma exceção. Você tem 3 hidrogênios, mas só 2 estão ligados diretamente ao oxigênio. Por isso que isso é um diácido. E esse aqui está ligado diretamente ao fósforo. E não é um triácido, e sim um diácido. Passando a folha, a gente tem a parte da ionização. Como é feita a ionização? Como vocês podem ver, eu peguei outro exemplo ali, H2SO4. Quando ele sofre ionização, a quebra da ligação covalente, gerando íons, né, ele gera H+, como vocês podem ver aí na primeira. Ele está gerando H+, aqui, certo? Mais HSO-. Por exemplo, ele tinha 2 hidrogênios, né, perder um, ficou menos. Você pega esse aqui, vem para cá, sofre outra ionização, H+, sendo que ele perdeu o outro agora, então é mais, é só 4, 2 menos, certo? E isso aqui é chamado de ionização parcial. Você poderia ter feito a ionização total, que nesse caso, pega H2SO4, sofre ionização total, então 2H+, mais SO4, 2 menos, pois perdeu 2, não é isso? O grau de ionização. O grau de ionização nada mais é do que o número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas. Tá bom? Como é que a gente pode ver e saber se o ácido é forte, moderado ou fraco? Dessa forma, se o grau de ionização for maior ou igual a 50%, ele é forte. Se o grau de ionização for menor que 5%, maior que 5% e menor que 50%, ele é moderado. Se ele for, o grau de ionização for menor ou igual a 5%, ele é fraco. A outra maneira de saber se é forte, moderado ou fraco, no caso, o número de oxigênio menos o de hidrogênios, se for igual a 2 ou 3, ele é forte. Se for moderado, o número de oxigênio menos o hidrogênio é igual a 1, ele é moderado. Se o oxigênio menos o hidrogênio for igual a 0, ele é fraco. Olha um exemplo que eu dei aqui. HBrO4. Pega 4 de oxigênio, menos 1 de hidrogênio é 3. Esse elemento aqui ele é forte, esse ácido aqui é forte. Tá certo? E ainda tem a escala de pH, certo? A escala de pH ela é feita para medir a acidez e a basicidade. De 0 a 7 ele é ácido e de 7 a 14 ele é básico. Lembrando que soluções neutras, ou seja, igual a 0, são fracas, tem pH 7.
E ácidos fortes têm pH de 0 a 1. E no caso das bases fortes tem pH máximo de 14, entendeu? Espero ter ajudado aí. Isso foi uma breve aula sobre ácidos. Uma boa tarde e muito obrigado.